A mudança no formato do Campeonato Gaúcho e a data de início do estadual de 2025 foram benéficos ao Internacional e há uma celebração nos bastidores a respeito da nova fórmula. Agora, entre 16 datas, são 12 apenas que o Internacional estará em campo nos primeiros meses do ano, o que pode acarretar uma benesse lá no final da temporada. Hoje, sábado, dia de secar Botafogo e Palmeiras e também projetar uma possível entrada no G4 do Campeonato Brasileiro. Thiago Maia preparado para o jogo contra o Flamengo. E José Olavo Bisol faz revelações sobre a nova temporada do Internacional, mas principalmente sobre um pedido da direção ao Celtic da Escócia por Bernabé. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, CT do Parque Gigante, também morada dos Quero-Queros. Tu sabe, sempre tudo do Internacional tu encontra aqui nos conteúdos do canal. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve, deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba os conteúdos e o meu trabalho. E sem contar, né, velho? Se tu quiser compartilhar nos teus grupos, nas tuas redes, é muito bacana também te ter por aqui. A partir da semana que vem, eu vou iniciar um projeto chamado Quiz KTO. A gente vai fazer algumas trocas de informação a respeito do Internacional. Como, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta sobre a história do Inter, tu vai responder nos comentários e a partir da resposta certa, tu vai concorrer a alguns presentes aqui do canal. Por exemplo, o primeiro presente que já está rolando na semana que vem vai ser um jantar para 2 pessoas num dos melhores sushis de Porto Alegre. Beleza? Ó, seguinte, o Inter hoje, ele observa, claro, né, o Campeonato Brasileiro, porque a 35ª rodada já começa no Nilton Santos e no Antônio Ascioli. E aí o Inter já entra em campo, querendo ou não, nesses 2 jogos. 19 horas e 30 minutos os 2 também. Botafogo e Vitória, no Engenhão, como eu disse, e Atlético Goianiense e Palmeiras. Cara, esses 2 jogos eu acho que tá no papo dos 2 líderes, né? Do Botafogo e do Palmeiras. Acho que mesmo que a gente dê aquela secadinha, não vai valer muito o esforço, tá? Mas o legal desta rodada é que o Internacional pode entrar na zona de G4 do Campeonato Brasileiro, a partir de uma vitória diante do Bragantino, claro. Por quê? Porque o Fortaleza empatou com o Fluminense em 2-2 no Rio de Janeiro. E com isso, o Fortaleza e o Flamengo se enfrentam. A partir desse enfrentamento, um dos 2 vai ter um revés. E o Internacional consegue passar ou um ou até os 2. Como? Se o Inter, tá aqui ó, a tabela, se o Inter ganha e eles empatam, o Inter vai para a 3ª colocação, passando o Flamengo e o Fortaleza, e aí os 2 caem posições na tabela. Se o Fortaleza vencer e o Inter vencer, o Inter passa o Flamengo. Se o Flamengo vencer e o Inter vencer, o Inter passa o Fortaleza. Ou seja, a tabela fica boa para o Internacional com uma vitória, com 3 pontos diante do Bragantino. Aliás, o Inter treinando agora nesse sábado vai continuar recuperando o Thiago Maia. A tendência é que o Thiago Maia não participe do confronto contra o Bragantino agora no domingo. E aí o Internacional trabalha o Thiago Maia então para enfrentar o Flamengo daí na próxima rodada, que aí começa, né, aquela sequência que é basicamente a sequência ou de uma confirmação na fase de grupos da Libertadores, ou daqui a pouco, quem sabe, uma beliscadinha, né, numa questãozinha a mais. Mas enfim, tá? O Campeonato Gaúcho, gurizada. O seguinte, ó, o modelo mudou, né? Agora, antes que era para começar no dia 12 de janeiro, vai começar no dia 22 de janeiro. Isso é benéfico para o Internacional, que volta no dia 6 de janeiro, e aí vai ter em torno de 15 dias para uma pré-temporada, para organizar
o seu grupo e aí meio que definir. Ó, nós vamos com um grupo descaracterizado, nós vamos com metade sub-20 e metade titulares. Nós temos esse aqui que ainda não podem jogar. Segura um pouco, a partir, claro, dos testes físicos e da preparação física do Paulo Paixão. Acredito que todos viram, né, as notícias, mas para quem não viu, o Gauchão agora com 3 grupos. O grupo A, Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. O grupo B, Inter, Caxias, Pelotas e Ipiranga. E o grupo C, Juventude, Monson, Brasil de Pelotas e São Luís. Os times do mesmo grupo não vão se enfrentar. Então, o Inter, por exemplo, não pega Caxias, não pega Pelotas e não pega Ipiranga de Erechim. Ou seja, não viaja até Pelotas nem a Erechim. Ainda que não saíram, né, as datas direitinho e o calendário. Tá? Mas pega aí Grêmio, São José e Companhia Limitada. Daí o que acontece? Classificam-se os 3 primeiros colocados de cada grupo. Tá mais complicadinho, se for olhar até a fórmula, né? E aí o melhor segundo entre todos os grupos para a semifinal. Daí faz, né, ida e volta, 2 jogos, semifinal, 2 jogos, final. Fica bom porque o calendário perde 4 datas, ou melhor, não é que perde, né? Os clubes ganham em termos de preparação, principalmente os clubes da Série A. O Inter, o Grêmio e o Juventude. A gente não sabe se o Grêmio vai estar na Série A, né? Mas o Juventude também. Mas, nesse sentido, é benéfico para o calendário, porque o Inter acredita que precisa fazer uma boa pré-temporada para encarar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e não ter o mesmo problema de sempre, né? Seu time de setembro. Aliás, o José Olavo Bisol, o vice-presidente do Internacional, concedeu uma entrevista ontem e ele falou sobre isso, né? Ele acredita que está cada vez mais calejado em cima desses insucessos das últimas 3 temporadas, né? De virar o time de setembro e que a partir dessas mudanças, até mesmo, né, de agora entender o que aconteceu com o Cudê, entender o que aconteceu com o Mano, vai fazer com que o Internacional se oriente para a próxima temporada com o Roger. Ele se diz otimista, né, e diz, inclusive, que a nova comissão técnica, o novo departamento de futebol, também é responsável para não fazer a coisa esmorecer e, de repente, ter de fazer trocas na temporada 2025. Essa é a grande reversão de expectativa, né, gurizada? Entre o Roger, o grupo de jogadores e tudo mais. Aliás, o grupo de jogadores que, segundo o Bisol, vai ser mantido ou tentar ser mantido ao máximo. Ainda que eu tenha questionado ele sobre as vendas. E ali ele dá algumas dicas, né? Ele diz que ele sabe que ele tem jogadores em destaque no grupo, mas que ele também tem a base. E a base daqui a pouco pode ser vendida para manter Vitão, para manter Wesley, Bruno Gomes. São os jogadores que estão em evidência neste momento. Então, ele não pode garantir a permanência de todos, porque ele sabe que às vezes chega uma proposta que é inviável de manter o jogador, pela questão financeira para o clube e até mesmo para o próprio atleta. Se fala muito, por exemplo, que o Vitão possa estar indo para o Napoli da Itália. É um zoom muito grande dentro do bastidor colorado. Então, fica aquela questão. Tem a peça orçamentária de suplementação, que vai ser votada, inclusive, agora nessa segunda-feira, de 200 milhões. Ou seja, ele ainda tem que fazer 60 milhões de reais em venda. Então, fica essa questão que a gente tem que prestar muito atenção, tá? E aí ele revela um pedido para o Celtic, porque ele diz o seguinte: ele confirma as informações no microfone publicamente que a gente já tinha trazido aqui no canal, que o Inter só vai tratar com o Bernabéu ao final do Campeonato Brasileiro, que o Inter sabe que hoje tem prioridade, tem garantias jurídicas e tudo mais, e que o empresário do jogador e o jogador são parceiros na negociação. Eles querem ficar aqui. O Bernabé quer ficar aqui, o empresário acha que é importante que ele, Bernabé, fique aqui, Copa Libertadores, possibilidade de seleção argentina e tudo mais. Só que o Inter diz que na questão Celtic, isso também vai fazer valer na questão negociação, porque o Celtic vai ter que ter bom senso de entender que o jogador quer ficar aqui, que o jogador, o jogador quando chegar no Celtic e dizer assim, cara, eu não quero ser negociado para outro clube,
Mesmo que o outro clube me oferte mais dinheiro, eu quero ficar aqui em Porto Alegre no Internacional. Então o Celtic teria que ter bom senso, teria que ter a sensibilidade, essa é a palavra, inclusive, né, do Bisol na coletiva, para entender também o contexto. Claro, gente, vamos falar sério, né? Mesmo que seja 8 milhões de euros, tá? O Inter vai lá e dá 2 agora e parcela os outros 6. E aí, lá na frente vende o Bernabéu ou vende outra joia e paga o Bernabéu. Então, dá para fazer uma composição. O próprio Celtic sabe disso, o Inter sabe disso, por falar de otimismo. Então, a questão maior é como organizar o Pix, como organizar os valores e como se organizar financeiramente e internamente dentro do clube. Eu vou te dizer, já tive menos otimista. Hoje eu estou mais otimista até pela conversa que a gente tem de bastidor com os outros, não só atletas, mas também dirigentes do Internacional. Beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, KTO.com te dá uma oportunidade muito bacana para tu pegar e te divertir com o Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Entra lá em KTO.com, conhece o sistema, conhece as odds, vai aprender como é que funciona e vem fazer parte da nossa galera na melhor banca de apostas do Brasil. Lembrando, um site para maiores de 18 anos e brinca e te diverte sempre com responsabilidade. Forte abraço, gente. Valeu! Tchau!